Agora a gente vai falar sobre as teorias gerais sobre a inspiração, ou seja, as ideias de forma geral que tentam explicar o que de fato aconteceu para aquilo que a gente chama de inspiração. Começando com a ideia da inspiração neo-ortodoxa, formada pelos liberais, pela teologia liberal. Para esse pessoal liberal, para esse pessoal neo-ortodoxo, Deus na verdade não inspirou, complete na sua apostila por gentileza aí, não inspirou nada. Na verdade, ele não inspirou, mas ele inspira, complete também aí. Ele inspira quando? Quando a Escritura fala de Cristo. Então é uma inspiração, vamos dizer assim, literal e individual. Cada vez que eu leio a Escritura e ela fala de Cristo e eu tenho fé, então aquilo me inspira. Então teólogos, por exemplo, como Karl Barth, têm essa visão da inspiração literal. Outra linha que eu quero te falar é a inspiração que a gente chama de inspiração natural, teoria da inspiração natural ou intuitiva. Nesse caso, Deus de fato também não inspirou, bem parecido com os liberais. Só que na verdade o que houve foi que a genialidade religiosa de algumas pessoas, a genialidade religiosa humana, ela se auto-inspirou. Seria mais ou menos como, por exemplo, uma inspiração artística. Alguém que compõe uma peça sensacional, Beethoven, por exemplo, quando compôs uma obra conhecida, ou o escritor famoso quando compõe um best-seller. Então esse sujeito foi inspirado. No caso da Bíblia, pessoas também foram inspiradas e a sua genialidade foi a causa dessa inspiração. Então seria a inspiração natural ou inspiração intuitiva. Outra teoria é a inspiração conceitual. Nesse caso Deus também não inspirou coisa nenhuma, mas o que Deus fez? Ele não ficou a parte do processo. Ele transmitiu as ideias, não as palavras. Veja bem, não as palavras, mas Deus transmitiu as ideias para que os autores pudessem então fazer o registro da escritura daquilo que ele queria que fosse falar. Então os autores registraram conforme a sua cosmovisão, conforme a sua visão de mundo particular e pessoal. Outra teoria da inspiração é a teoria da inspiração mística ou da iluminação. Ou seja, Deus também não inspirou, mas o que é que Deus fez? Deus pegou aqueles que eram seus servos, os encheu do Espírito, ele encheu os autores do seu Espírito, elevando as percepções, as capacidades espirituais, como num dom qualquer, quando Deus enche alguém e a pessoa com aquele poder sobrenatural faz alguma coisa sensacional. Então Deus deu uma espécie de dom sobrenatural para as pessoas, para algumas pessoas, iluminando o pensamento dessas pessoas. Então com esse dom, com esse enchimento, as pessoas conseguiram escrever coisas extraordinárias. Eu não sei se é verdade, mas diz a lenda que Lutero, até certo ponto da sua vida, acreditava nessa teoria, né? Essa teoria da inspiração mística ou iluminação. Acreditava que homens poderiam ser tão cheios do Espírito que poderiam ter escrito alguns textos da Bíblia. Mas depois ele mudou de opinião, provavelmente, né? Outra teoria é a teoria da inspiração dinâmica. Deus, nesse caso, ele não ficou a parte do processo, de fato, houve uma inspiração dada por Deus. Só que ele inspirou o quê? Os pensamentos dos autores, e não a escolha das palavras. Então ele se aproximou do autor que ele escolheu, ele trabalha na mente daquele sujeito, ele passa ali o pensamento, o seu modo de pensar, e o autor então, percebendo isso, acaba escrevendo aquilo que ele queria que fosse escrito. Outra linha de teoria de inspiração é a inspiração parcial. No caso da inspiração parcial, Deus inspirou nesse caso o propósito da Escritura para os autores e uma parte da Bíblia, obviamente não toda a parte da Bíblia. O propósito da Bíblia é falar obviamente sobre Jesus Cristo, sobre a salvação. Então Deus inspirou o propósito dos autores e parte da Bíblia. Então quer dizer, algumas partes Deus inspirou, outras partes Deus não inspirou. E aí as partes que Deus supostamente não teria inspirado são aquelas partes que a gente encontra alguns erros, algumas falhas, algumas aparentes contradições. Outra teoria da inspiração é a teoria da inspiração em níveis ou em graus diferentes. Nesse caso Deus inspirou todas as partes da Bíblia. Então de Gênesis, Apocalipse, tudo ali Deus participou, Deus inspirou. Só que Deus inspirou em graus ou em níveis diferentes. E aí nesse caso aqui, que eu até disse brincando, de que Lutero pensava de uma maneira e depois ele mudou, porque em certo momento da sua vida Lutero meio que pensava dessa maneira também. Ele achava que algumas partes da Escritura não eram tão inspiradas, vamos dizer assim, como outras, eram no mínimo duvidosas. Como, por exemplo, a famosa frase que ele atribui à Epístola de Tiago, ele chama de Epístola de Palha, né? Porque Tiago fala da salvação por obras, né? Enquanto que Paulo em Romanos fala da salvação por fé. Então ele, sem entender a dinâmica dos textos, sem fazer uma hermenêutica completa do texto, ele não consegue conciliar as duas coisas. Então ele fala, essa carta aqui não é tão inspirada como o resto da Escritura. Então a inspiração em níveis ou em graus. Eu acho que ele também mudou de ideia no final da sua vida, porque a carta de Tiago foi traduzida por ele também. Depois quero te falar sobre a teoria da inspiração mecânica,
essa é mais simples de compreender, porque é a teoria do ditado. Então Deus inspirou a escritura, mas como? Ele, na verdade, ele ditou, chamou algumas pessoas e disse: senta e escreve o que eu vou te falar. E as pessoas pegaram e tomaram nota como verdadeiro secretário, verdadeiro amanuense, né? Então, essa é a teoria do ditado, quase que uma espécie de psicografia da escritura. Claro que não foi assim.